Se queremos sujeitos sonhadores e com projeto de vida, qualificados para o mercado de trabalho, motivados para a aprendizagem, cidadãos mais críticos e participativos, o que nós precisamos fazer? Sem dúvida, repensar. Repensar os conteúdos que nós estamos trabalhando e realmente ver aquilo que é extremamente importante, que não dá para a gente deixar de trabalhar, que é essencial para a vida dele. Repensar as nossas estratégias de ensino, que cada vez mais coloquem o aluno no centro do processo de aprendizagem, que traga a eles desafios, que dê a oportunidade deles criarem, que dê a oportunidade deles fazerem. Repensar cada vez mais as ferramentas que nós estamos utilizando para apoiar os processos de aprendizagem. E aí, nem sempre o computador é a melhor ferramenta. Nós temos aí uma infinidade de recursos na escola que podem ser muito interessantes. E dependendo do meu objetivo de aprendizagem, pode ser muito melhor para aquele momento. Repensar a avaliação. Pensar cada vez mais numa avaliação que olhe para cada indivíduo, para as suas competências e para o que ele tem como objetivo de vida. E o papel do professor, que passa a ser um moderador do processo de aprendizagem. Precisamos tirar o foco do conteúdo e colocar cada vez mais o foco no desenvolvimento de competências e habilidades. Colocar o foco nas competências e habilidades não quer dizer que nós vamos deixar o conteúdo de lado. Pelo contrário, de leitura e escrita, eu não consigo imaginar isso sem conteúdo. Como é que eu vou escrever se eu não tiver conteúdo? Agora, a inversa já não é verdadeira. Quando eu tenho foco no conteúdo, não necessariamente eu vou desenvolver competências e habilidades. E pensar cada vez mais numa aprendizagem personalizada, que esteja voltada à necessidade do educando naquele momento. Nós não precisamos mais ter todo mundo aprendendo a mesma coisa ao mesmo tempo. Trabalhar cada vez mais a partir desses dois conceitos que eu trago aqui para vocês, de educação 3.0 e aprendizagem profunda. Educação 3.0, que foi cunhado por Jim Langel em 2013. E aprendizagem profunda, que foi trazido por Fulham em 2013. Os dois são de 2013 e os dois trazem conceitos muito próximos. Olha só. Jim Langel diz: Educação 3.0 são alunos e professores produzem em conjunto, empregam ferramentas apropriadas para a tarefa e aprendem a ser curiosos e criativos. A aprendizagem profunda, que é trazido por Fulham, nos diz aquela que envolve aprendizagem em parceria entre professores e alunos, com professores como agentes de mudanças e estudantes, construindo o seu próprio aprendizado sob a orientação dos seus professores. Ou seja, fica claro aqui o papel, essa relação entre professor e aluno, essa aprendizagem que acontece em parceria. Lógico que com o professor, como alguém que lidera esse momento, pela sua expertise, pela sua experiência, mas que com certeza vai aprender muito junto com seus alunos. Trabalhar a partir de novos conceitos, cada vez mais trabalhar com aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, gamificação, flipped classroom, que é a ideia de trazer a sala de aula invertida, onde a gente deixa para tratar das questões mais teóricas em casa e o momento de aula para tirar dúvidas e criar processos de discussão, programação, simulação e, inclusive, trazer o conceito de Bring your own device, ou seja, traga o seu próprio dispositivo. Está cada vez mais um movimento mundial de estimular que os alunos tragam os seus próprios dispositivos para a sala de aula, porque com certeza os recursos que eles estão na mão são ricos e podem colaborar no processo de aprendizagem. Tem um vídeo aqui que eu queria compartilhar com vocês que ilustra um pouco como que poderia ser essa nova dinâmica da aula. E vocês irão perceber que realmente nós precisamos trazer o professor como moderador e é possível trabalhar as crianças em atividades distintas.
exemplo, né, de uso de tecnologia para apoiar esses novos conceitos, essas novas dinâmicas que nós temos em sala de aula, com essa ideia de trazer cada vez mais o aluno para o centro do processo de aprendizagem, e a ele dando oportunidade de criação e de produção e de mão na massa, eu trago aqui alguns exemplos, né? Nós podemos usar a tecnologia, por exemplo, para construir infográficos. Existem softwares livres que são interessantíssimos para trabalhar o infográfico. E quando você trabalha o infográfico, essa linguagem, ela é muito interessante porque ela ajuda a sintetizar uma ideia através de imagens e de textos, né? O aluno, para ele fazer um infográfico, ele tem que ter lido, tem que ter interpretado muito bem aquela informação para poder traduzir em uma imagem. Uma outra ideia que os alunos gostam muito, que pode ser bem interessante, é a produção de folheterias. Folheterias que falam sobre o consumo, né, o consumo de energia, o consumo de água, a prevenção de alguma doença, e que nesse processo eles vão aprender sobre esses temas, eles vão produzir um material que vai virar um material que vai para a comunidade, e isso é um estímulo ao exercício da cidadania. Uma outra possibilidade é o trabalho com robótica, que ajuda, né, ao aprender fazendo, trabalho com programação, e isso estimule o desenvolvimento da competência lógico-matemática. Tem softwares muito interessantes, livres, inclusive, que trabalham a possibilidade de você construir objetos em 3D, e aí você pode trabalhar a questão da tridimensionalidade, muitos conceitos matemáticos. E a própria tecnologia 3D está chegando com muita força na educação para apoiar a apresentação de conceitos complexos, né? Tem muitos conceitos matemáticos, de física, de química e de biologia que ficam difíceis de nós entendermos num livro impresso. E que a partir do momento que você tem contato aí com a tecnologia 3D, facilita bastante o aprendizado desses conteúdos. Outros exemplos, né? História em quadrinhos, né? O quanto que isso estimula a produção de texto, a criatividade. É uma linguagem que as crianças gostam demais. Nós temos aí esse software, por exemplo, Hot Potatoes, que permite que você crie jogos. Em vez do professor criar um jogo para as crianças jogarem, por que não ensinar os alunos a usar esse software para eles criarem jogos para outras crianças? Olha que oportunidade interessante deles aprenderem a usar tecnologia, já aprenderem sobre determinado conteúdo e produzir algum produto que pode ser interessante para uma outra pessoa. Olha o estímulo, o ânimo que eles vão ter de estudar determinado assunto a partir do momento que eles estão expostos a esse desafio, né? O celular que está na mão deles, a gente não precisa nem falar quantas ferramentas tem ali muito interessantes para o processo de aprendizagem. A oportunidade de fotografar, de filmar, de registro, né? O acesso, a possibilidade de você estar em contato com outras pessoas, você estar conectado à internet, acesso ao YouTube. Enfim, é uma infinidade de recursos que você pode aproveitar com certeza no processo de aprendizagem. E não precisa ter medo, né, em relação a essa questão. Meu aluno vai utilizar o celular e essa questão é complicada aqui, nós gerenciarmos, né, esse acesso à informação. Na realidade, isso acontece, né, o aluno fazer algo indevido acontece quando a gente não tem uma proposta muito clara de trabalho. Porque se eu tenho uma proposta muito clara para esses alunos são expostos a um desafio. Eles têm tempo para desenvolver essa tarefa, eles não vão ficar acessando sites que não devem, eles não vão ficar navegando pelo Facebook. Se eles têm essas diretrizes muito claras, eles vão se envolver com a tarefa. Fecho esse diálogo com uma frase de John Steinbeck, que acho que ilustra tudo o que um professor deve ser. Olha só o que ele nos diz. Um bom professor é como um grande artista. Há poucos deles. Se temos sorte, encontramos na vida, no máximo, uns 3 deles. Os meus 3 tinham essas coisas em comum. Eles amavam o que estavam fazendo, eles não nos diziam o que deveríamos aprender, eles estimulavam um desejo fervente de aprender.
com sua ajuda, horizontes se abriam, o medo de se aventurar ia embora, o desconhecido se tornava atraente e conhecível, e a verdade, essa coisa perigosa, se tornava bela e muito preciosa. Será que vocês não se lembram de um professor na vida de vocês que foi assim? Enfim, acho que a tecnologia é só um recurso a mais que pode colaborar para que a gente tenha professores desse tipo.